essa semana eu vou fazer um orçamento de ar-condicionado. Vou mesmo. Tem que ser louco de vez em quando, né? Só que eu não quero que você reclame do frio depois. Se tiver frio, pastor, está muito frio, liga esse ar. Não, você vai ficar agora, vou mudar você de lugar, vai ficar embaixo desse ar agora. Estou traumatizado com o meu carro, né, Jair? Não tem ar-condicionado, agora aqui tem que ter, pelo menos. Estragou do meu, pelo menos na igreja. Vamos orar por isso, queridos. Ore mesmo para que a gente possa acolher melhor cada um de vocês aqui na nossa igreja. Queridos, nós estamos em meio a essa série de mensagens. Hoje, a segunda mensagem dessa série. Siga em frente. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu disse já, não é siga em frente, senão seria com separado aí. Mas siga em frente. Deus tem uma carreira preparada a cada um de nós. E nós temos que aprender a enfrentar os desafios para que alcancemos aquilo que Deus tem preparado a cada um de nós. E o tema de hoje vai ser: ter coragem é uma opção. Ter coragem é uma opção que nós temos aí na nossa vida. Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 ao verso 8. É o quinto livro da Bíblia. Você começa abrindo aí no comecinho dela e vai chegar em Deuteronômio. Mas se você quiser apenas acompanhar, nós estaremos aqui na projeção do texto. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Queridos, Provérbios 23, 25 diz assim: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Em outras palavras, não fique temeroso quando tocar o telefone de madrugada. Não pare de fazer as coisas, não fique assustado. Agora não tem mais. Mas quando na Rede Globo fica... aí todo mundo corre na frente para ver qual é a tragédia que aconteceu. Ou seja, não fique com medo, com o pavor repentino. Não fique preocupado quando vier a arremetida dos perversos contra você. Não tenha medo de nada. É interessante quando nós pensamos nisso, não ter medo de nada, quando nós pensamos naquilo que são os nossos maiores anseios. Por exemplo, longevidade, prosperidade e estabilidade, relações seguras e solidárias. Escutando a rádio hoje, eu vi as manchetes do Fantástico hoje à noite. É um estudo interno do ser humano para tentar descobrir o que o faz envelhecer, para tentar prolongar a nossa vida, para tentar nos fazer jovens, chegar a 100 anos com a saúde de 30, que para muitos não é muita vantagem, que tem alguns com 30 também, que já não conseguem caminhar.
E aí o que acontece? A preocupação da longevidade, a preocupação que nós temos de ver a prosperidade, estar estável na nossa vida, a questão da nossa família, a questão dos nossos relacionamentos, são as preocupações que nós temos. E aí, quando nós pensamos os maiores medos que temos, obviamente, vai ser a brevidade, a crise e a instabilidade e relações instáveis e egoístas. Quando nós pensamos os nossos maiores anseios que temos, é óbvio, quando começa a surgir o oposto disso, nós temos os nossos medos, nós temos as nossas preocupações. Achei uma definição interessante de uma psicóloga, que diz assim: o medo é uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência dos seres humanos, mas, em alguns casos, pode tornar-se paralisante. O medo é importante para nós. É o medo que faz com que você pare na esquina antes de sair com o seu carro. É o medo que faz você olhar para os dois lados. É o medo que faz você proteger os seus filhos. É o medo que faz você se preocupar com a sua vida financeira. O medo é importante. Mas chega um momento que o medo começa a ser paralisante na nossa vida, onde nós já não conseguimos fazer mais nada porque nós estamos com medo. Eu não sei se você já leu esse livro, John Maxwell, ou se você já leu algum outro livro dele. Ele fala sobre liderança, uma linguagem bem motivacional. E nesse livro ele trabalha os efeitos destrutivos do medo. Ele fala de 5 efeitos destrutivos que o medo ocasiona em cada um de nós. Mas eu vou trazer apenas 3 para você. O primeiro deles, o medo gera mais medo. Se você tem medo de ficar sozinho, e se você está sozinho, vai aumentar o seu medo. Qualquer barulho, qualquer silêncio, vai provocar em você um medo maior. O medo leva à falta de ação. Ele usa um exemplo dizendo assim, um lugar onde tem uma placa: cuidado, cão bravo. E você tem muito medo de cão. E você nem questiona se realmente tem um cão naquele lugar, ou se aquele cão realmente é bravo. Mas exatamente o medo nos leva a uma falta de ação. E ele vai dizer que o medo enfraquece. É quando você sente o bambear das pernas, é quando você sente um gosto amargo na garganta, porque você está perdendo as forças, porque enfrenta agora algo que lhe dá medo. E ele resume numa seguinte frase: medo e ansiedade são emoções que debilitam. São juros que você paga antes por uma dívida que talvez nunca tenham feito. E esses sentimentos minam a fé em nós mesmos, nos outros e em Deus. É você pagar os juros de uma conta que você ainda nem fez. Ou seja, você começa a ser minado por esse medo. Mas sabe qual que é o maior problema do medo? O grande problema do medo é que ele costuma surgir nos momentos mais cruciais da nossa vida. É a hora que você mais precisa enfrentar a vida. É a hora que você precisa tomar uma decisão. É a hora que você precisa fazer uma escolha. É nessa hora que surge o medo. É a hora que você precisa correr de algo. É a hora que a perna trava. E é interessante o que essa outra psicóloga vai dizer. Você vai permanecer imóvel até acreditar que há algo que possa fazer para mudar a situação. Você vai ficar parado, imóvel. Você não vai tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, até que fique claro para você uma direção, uma decisão diferente, mudar a situação que está trazendo medo para você. Ou seja, o que nós chamamos de coragem. É a hora que você precisa ter coragem. E queridos, a coragem, uma velha frase, não é a ausência do medo, mas a decisão de enfrentá-lo. Quando nós pensamos nos nossos medos e olhamos outras pessoas fazendo coisas, de repente você tem medo de altura, e alguém pulando de paraquedas, aí você diz: ele é corajoso, não tem medo. Na verdade, ele superou
o seu medo. Ele aprendeu a enfrentar o seu medo. Esse texto que nós lemos de Deuteronômio é um texto onde chega mais uma fase final da nação de Israel. Onde começa em Gênesis 12, Deus chamando Abrão, prometendo a ele fazer dele uma grande nação, um grande povo, e mandando ele deixar a sua terra, deixar a sua parentela, e ir em direção a uma nova terra que Deus daria a ele. E ali começa então uma grande saga da nação. Começa em Abraão, passa a promessa a Isaac, passa a promessa a Jacó, e aí nós sabemos a história da nação de Israel que vai então para o Egito. Jacó vai para o Egito e toda a questão da família dele se torna escravo, mas chega o momento que Deus dá a ordem de libertar a sua nação, para que eles pudessem ir para a sua terra, pudessem voltar a adorar ao Senhor. E ali nós sabemos toda a perseguição de Faraó perseguindo o seu povo. E aí então eles chegam agora com a liderança de Moisés diante da terra prometida. E Deuteronômio, se você já leu Levítico, você vai perceber que repete muita coisa em Deuteronômio. Por quê? Porque é a repetição da lei. Já não é mais aquele povo, não é mais aquela nação que saiu do Egito. Porque uma outra geração surgiu, agora é uma nova geração. E eles precisavam recordar as promessas de Deus e também a lei que Deus deu àquela nação, a maneira que eles deveriam viver moralmente, a maneira que eles deveriam se comportar no culto, na adoração. Eles deveriam ouvir tudo de novo, o que Deus fez na história do seu povo. E aí você vai perceber que em Deuteronômio tem 4 grandes discursos de Moisés. E chega esse trecho que nós lemos, que é o último deles, que são as palavras finais de Moisés ao seu povo. E aí o que está acontecendo ali é que a nação está pronta agora para herdar a terra prometida. Israel chega a um momento crucial. A nação vive a sua segunda chance de entrar na terra prometida, sido antes por falta de fé e fidelidade. Imagina você uma viagem de 2 meses. Durar 38 anos. É essa a realidade da nação de Israel. Por falta de obediência, por falta de fé, por falta de coragem de acreditar naquilo que Deus havia dado a cada um deles. E o texto vai nos dar um momento crucial deles. Achavam acampados na fronteira oriental de Canaã, no vale defronte de Bet-peor, na região montanhosa do Moabe, de vista para Jericó e a planície do Jordão. Já estavam prontos a entrar na terra que Deus havia prometido àquela nação. Só que antes de entrar, existia uma outra realidade. Eles precisariam passar por alguns enfrentamentos. O êxodo já era passado. Já não era mais a preocupação de Faraó perseguindo. Já não era mais a preocupação do exército do Egito atrás deles. Porque agora é um novo momento, uma nova fase. E com isso surgem novos desafios. Atravessar o Jordão e derribar as muralhas de Jericó. Eles precisavam agora, para entrar naquela terra, primeiro atravessar o Rio Jordão. E Moisés recebe a notícia que ele não iria liderar o povo para passar o rio. E aí chegaria em Jericó e precisariam batalhar e derrubar as muralhas de Jericó. São novos desafios, é um novo momento para a nação de Israel. São novas tentações, misturar-se com a cultura e religião pagã. Eles deveriam entrar naquela terra e dispersar todos os povos que ali estavam, para não se contaminar com a cultura e com os deuses que tinham aqueles povos. Então eles precisariam agora enfrentar a tentação de se acomodar, a tentação de aceitar as culturas ao seu redor, as tentações de começar a servir a outros deuses. E para complicar um pouco mais esse momento crucial, uma nova liderança. Josué iria agora conduzir a nação. Já não era mais Moisés, já não era mais aquele que enfrentou pessoalmente Faraó, não era mais aquele que falava com Deus, que recebe a lei de Deus e transmite ao seu povo, não é aquele que liderou por 40 anos aquela nação. Agora eles recebem o mandato de serem submissos a Josué. E nesse momento, Moisés faz um alerta àquela nação: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles,
porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. O alerta de Moisés para aquela nação é: ter coragem era uma opção que eles deveriam ter. Eles poderiam se acomodar mais uma vez aonde eles estavam, poderiam abandonar as promessas de Deus em herdar a terra, poderiam deixar o confronto com o Jericó, poderiam deixar o Rio Jordão de lado e ficar apenas vivendo aquela realidade da vida que eles estavam ali. Queridos, quando nós pensamos nessa realidade de ter coragem é uma opção, nós estamos talvez vivendo momentos decisivos na nossa história. Momentos que nós temos que parar e refletir e tomar uma decisão, tomar um rumo na nossa vida. É um momento crucial da nossa história, que nós precisamos ter uma opção de coragem. Então nós já temos muitas vezes um não na nossa vida, mas é preciso nos posicionar, é preciso tomar uma atitude, é preciso ter uma ação de coragem. Mas o que nós temos, a coragem, é apenas uma opção. Você pode continuar da maneira que você está vivendo. Você pode continuar colhendo os mesmos frutos que você tem colhido na sua vida. Você pode agora desligar essa sua atenção e deixar de ouvir o que eu tenho para dizer daqui para frente. Mas ter coragem é uma opção que Deus dá para cada um de nós. E ter coragem, primeiro, para aquela nação, é diante das possibilidades que a vida nos oferece. Ter coragem é uma opção diante das possibilidades que Deus oferece a cada um de nós. O discurso anterior de Moisés, ele vai falar de duas realidades: bênção ou maldição. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão herdar a promessa de Deus agora. Vocês agora irão receber aquilo que os seus pais receberam como promessa. Vocês vão poder tocar, vão poder entrar, vão poder chamar de terra de vocês agora. Mas para entrar, vocês precisam ter coragem para tomar uma decisão. Vocês vão querer a bênção ou a maldição? Olha o que diz Deuteronômio 28, 2-6. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. O que Deus está falando naquela nação é: vocês podem ser abençoados em todas as áreas da sua vida. Área familiar, área do seu trabalho, em tudo vocês podem ser abençoados. Mas no mesmo capítulo, ele vai dizer: virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. No mesmo contexto, no mesmo momento que a nação deveria se posicionar, Deus fala para eles: vocês têm a possibilidade de ter coragem para receber a bênção ou a maldição na vida de vocês. E qual era o que iria definir entre a bênção e a maldição? A coragem em assumir um compromisso com aquilo que diz o Senhor. A grande diferença entre a bênção e a maldição para a nação de Israel era: com quem vocês irão assumir o compromisso? Qual é a palavra? Quem vai ter autoridade sobre a vida de vocês? Olha o que diz Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 15. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O que Moisés está dizendo ao povo é que eles tinham a opção de ter a coragem, de assumir um compromisso com Deus e com a sua palavra. E se eles fossem corajosos em assumir esse compromisso com Deus e com a sua palavra, recairia sobre eles a bênção de Deus, sobre toda a vida, sobre todas as áreas da vida. Mas se eles não assumissem um compromisso com a palavra de Deus, não assumissem guardar os ensinos de Deus, a maldição estaria sobre eles. Aí você pode dizer assim: Deus é um Deus que amaldiçoa e condena. Não. Ele está dizendo assim: você tem compromisso com a minha palavra, a consequência é que a bênção virá sobre a sua casa. Se o compromisso que vocês têm é honrar pai e mãe, a bênção recairá sobre vocês. Se vocês assumirem o compromisso de não tentar pegar o que é do outro, a bênção estará sobre vocês. Se vocês adorarão apenas a mim, a bênção estará sobre vocês. Mas se vocês negociarem isso, Deus não tem compromisso em nos abençoar. Deus não tem compromisso em fazer prosperar a nossa terra. Deus não tem compromisso em fazer com que os nossos filhos sejam consagrados. Porque vai amaldiçoar? Não. Porque nós tomamos uma decisão de nos envolver com a cultura e com os deuses do nosso tempo. E aí o compromisso de abençoar a nossa vida são dos deuses que nós assumimos, que são deuses falsos, deuses que não têm o poder de abençoar a nossa vida. Queridos, primeira realidade que nós temos na nossa vida em tomar a decisão de coragem é em assumir um compromisso com Deus e com a sua palavra. É fácil assumir um compromisso com a cultura do nosso tempo. É fácil assumir um compromisso com os nossos falsos deuses. Mas é preciso assumir um compromisso com aquilo que Deus fala na sua palavra. Mas Israel tinha também que ter coragem diante das responsabilidades que a vida nos oferece. Olha o que diz o texto que nós lemos, 31, 1 e 2. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Queridos, todos nós temos que aprender a assumir responsabilidades na nossa vida. E elas vão surgir de duas circunstâncias. Talvez, primeiro, ordens naturais. Moisés, 120 anos, já não posso sair e entrar. Eu não tenho o mesmo vigor de 80 anos atrás, o mesmo vigor de 40 anos atrás. Eu já não tenho condições de conduzir essa nação. Eu já não tenho forças para poder liderar este povo para as batalhas que terão daqui para frente. Ordens naturais ou ordens sobrenaturais. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. A revelação de Deus. Ele está dizendo assim: além de eu ter 120 anos e não conseguir liderar vocês, Deus já me falou ao coração: eu não vou passar o Rio Jordão, eu não vou entrar na terra prometida. Ou seja, a vida nos traz a necessidade de assumirmos responsabilidades, talvez por meios naturais, aonde outras pessoas já não têm condições de se posicionar no nosso lugar. Mas questões sobrenaturais. Deus está mostrando que cabe a nós decidir, cabe a nós agora fazer diferente, cabe a nós agora liderar a nossa vida. Sobre assumir responsabilidade. Significa responsabilizar-se pela vida que se tem, decidindo-se em responder pelos compromissos, bem como pelas consequências dos atos tomados por si ou por outra pessoa. Em outras palavras, é enfrentar os compromissos e as situações que surgem na vida com coragem e atitude, comprometendo-se com a consequência de uma ação. Ou seja, é tomar a responsabilidade da nossa vida. Diante das responsabilidades que a vida nos oferece, por exemplo, na relação conjugal, é ter coragem para assumir a responsabilidade que nós temos na nossa vida conjugal.
Muitas vezes os nossos pais continuam tomando decisões por nós. Muitas vezes os nossos pais continuam governando a nossa vida. Muitas vezes os nossos familiares continuam decidindo o que nós fazemos, o que nós não fazemos. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é a nossa vontade mais, mas nós estamos permitindo que outras pessoas assumam a responsabilidade que é nossa. Às vezes nós deixamos nossos filhos se posicionarem naquilo que cabe ao esposo, que cabe à esposa. Nós permitimos que a esposa tome decisões que caberia ao marido. Nós permitimos que o marido tome decisões que caberia apenas à esposa. Por quê? Porque nós nos omitimos naquilo que cabe a cada um de nós. Já não era mais Moisés, agora era Josué e os líderes que estavam com Josué. Quem iria decidir como atacar Jericó, como deveria passar o Rio Jordão, seria agora uma nova liderança. Novas pessoas deveriam assumir a responsabilidade, a criação e educação dos filhos. Queridos, hoje o que eu tenho mais visto são pessoas transferindo a responsabilidade da educação dos seus filhos a terceiros, aos avós, à escola, aquilo que ele faz na igreja, aos pastores, aos professores da classinha, permitindo que outras pessoas eduquem os nossos filhos. Já falei várias vezes do absurdo que eu vi um dia na porta da escola, onde a minha filha com 4 anos iria entrar para a escola, uma mãe chama o coordenador da escola e fala assim: viu, vê se faça meu filho comer alguma coisa, que 3 dias eu não consegui dar nada para ele comer. A escola, cabe à escola agora regularizar a alimentação dos nossos filhos. Cabe à escola agora instruir os nossos filhos quanto àquilo que eles vão ser quando crescer, ser homem ou ser mulher. Começa agora a transferência. E não é à toa que o governo quer fazer com que os nossos filhos fiquem o dia todo lá. Porque chegam à conclusão que os pais já não têm mais condições de educar os seus filhos. Queridos, transferir a educação dos filhos é um risco tremendo. Por quê? Porque cabe a nós ter a coragem de educar os nossos filhos. A vida espiritual da família. Assumir a responsabilidade, ter coragem de dizer assim: agora nós iremos firmar, agora nós iremos conduzir a nossa família na presença de Deus, agora nós queremos que a nossa vida seja consagrada, eu quero que a minha esposa se consagre, eu quero que o meu esposo faça isso, eu quero que os meus filhos cresçam numa comunidade cristã. Assumir o compromisso de abençoar a família, o compromisso de ter a vida espiritual da família equilibrada, e o compromisso com a vida cristã comunitária. Se tem uma coisa que tem acontecido no nosso tempo, é a falta de compromisso, de responsabilidade, de assumir um compromisso com a comunidade que você está. Ou seja, nós vivemos a facilidade cada dia de deixar que outras pessoas cultivem a nossa espiritualidade, mas nós não queremos assumir a responsabilidade e fazer parte de uma comunidade cristã. Fazer parte de um povo que busca a presença de Deus, que anda com Deus. E o nosso testemunho cristão, ter coragem de assumir a responsabilidade que você e eu somos de Cristo. Que você e eu vivemos a realidade de Cristo na nossa vida, na nossa história. Hoje, uma das coisas que mais tem me revoltado, queridos, é como nós temos cuidado dos nossos pais. Eu não estou falando com o Nicolas, que tem 13, já tem 13. Estou falando do Nicolas. Estou falando daqueles que estão com 20, 30, 40, 50 anos. Eu tenho uma vizinha que está doente, enferma, depressiva. A filha dela veio passar uns dias com ela. A notícia que eu tive é que a vizinha da frente teve que fazer comida para as duas, porque a filha não fez comida para ela. E toda hora tem que ir lá pingar colírio nos olhos, porque a filha fica na porta da casa, mexendo no celular, pedindo para a vizinhança toda liberar o Wi-Fi para ela. Queridos, eu vejo hoje avós pagando conta de netos em lojas, tirando de um salário mínimo para pagar a conta dos netos, porque querem usar tênis de marca e não tem condição de pagar. A responsabilidade de assumir o nosso compromisso com a nossa vida e saber as nossas responsabilidades. Viver aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e assumir o comprometimento que temos diante daquilo que Deus tem dado para nós. Coragem para cortar o cordão.
coragem para cuidar dos nossos filhos, coragem para caminhar a nossa vida cristã em meio à comunidade, coragem para assumir aquilo que Deus quer. Talvez a gente vai dizer assim: pastor, mas eu não consigo, pastor, eu tento, mas não tenho forças. E Deus é gracioso que diz para a gente assim: sede fortes e corajosos e não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Nós temos necessidades na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis que precisaremos de ajuda de outros, mas Ele está prometendo para a gente assim: tenha coragem, tome uma posição na sua vida, tome uma decisão. Por quê? Porque Deus é quem vai convosco, é Deus quem não vai deixar, é Deus quem não vai desamparar a sua vida. É essa a realidade que nós temos que vivenciar na nossa vida. Nós talvez não tenhamos capacidade em nós, mas Deus promete para nós. Talvez a nação de Israel diria assim para Moisés: Moisés, espera aí, sem você na liderança, esse povo não vai entrar. Sem você governando esse povo, nós não conseguiremos nem pescar no Rio Jordão. Mas o que acontece? Ele diz: não sou eu, mas é Deus quem vai com vocês. Não é Josué, Josué é apenas um instrumento, mas é Deus que promete que não vai desamparar nenhum de vocês. Queridos, assumir responsabilidades diante daquilo que Deus tem permitido que vivamos na nossa vida. E ele vai falar de algumas realidades quando a escolha que nós temos é a coragem. A primeira escolha, a primeira consequência é aproveitar as possibilidades. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Quando nós optamos pela coragem de passar o Rio Jordão, de derrubar as muralhas de Jericó, a certeza que nós temos é que as possibilidades vão surgir e aquilo que era promessa se torna realidade na nossa vida. Ou seja, agora vocês vão entrar na terra, quando Deus dispersar as nações que estão diante de vocês. Ter coragem é aproveitar a possibilidade que a vida está dando a cada um de nós. Mas também, escolher a opção da coragem é assumir responsabilidades. Chamou Moisés e Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-lo. Já imaginou o que é caminhar com Moisés o tempo todo? Pertinho de Moisés, e Moisés liderando a nação, e vendo um povo murmurado, um povo reclamante, um povo que o tempo todo estava ali apenas lamentando o fato de não estar lá no Egito como escravo, e agora chega para ele e fala: Josué, estou indo embora. Deus revelou para mim que você vai liderar o povo. Talvez se chamasse num quartinho e falasse: ó Josué, entre nós aqui, é você que vai liderar. E aí Josué, quando Moisés morresse, ele falou: não, ninguém sabe. O que Moisés faz? Chama diante de todo o povo: aqui está Josué. É este homem, é esse que vai liderar vocês. E Josué lidera esse povo, faz esse povo entrar. Ou seja, agora cabe a você, Josué, assumir a responsabilidade de dirigir esse povo. E escolher a opção da coragem é assumir a responsabilidade, mas também é alcançar as novas gerações. Olha o que diz no 31:13: para que seus filhos que não o souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra qual ides, passando o Jordão para a possuir. Olha a bênção. A decisão que você toma na sua vida, de coragem, não vai afetar apenas a sua vida hoje, mas vai afetar a vida dos seus filhos, dos seus netos, e a palavra promete que até 1000 gerações Deus vai abençoar. Queridos, assumir o compromisso, ter coragem de assumir o compromisso com Deus, é ter a certeza que os nossos filhos irão aprender desse Deus, que os nossos filhos vão andar com esse Deus. É bênção demais, é bênção. É saber que eles não irão tropeçar no mesmo caminho que nós tropeçamos outrora. É saber que eles não passarão pelas mesmas dores que nós passamos em meio à caminhada, porque agora estão aprendendo a crescer, temendo ao Senhor. E por fim, para aquela nação, é manter a identidade.
Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O que Moisés está dizendo a Josué e dizendo a toda aquela nação, que se vocês obedecerem à voz do Senhor, vocês terão uma identidade. Vocês manterão a identidade que vocês têm. E sabe qual que era essa identidade? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Israel tinha um compromisso de andar com Deus, que faria deles uma nação diferente de todas as outras nações. Porque a maneira de viver, a maneira de se relacionar, a maneira de cuidar dos seus negócios, a maneira de conviver, a maneira de louvar, a maneira de viver com seus filhos, educar os seus filhos, fariam deles um povo que era todo mundo que passasse a olhar e dizer assim: aquele povo pertence ao único Deus vivo e verdadeiro. É manter essa. Mas é óbvio que Israel era formado por homens e mulheres como você e eu. Depois de toda essa ordem de Deus, depois de oferecer a bênção e a maldição, depois de dizer àquele povo: sejam corajosos, vem a batalha no Rio Jordão, surgem os questionamentos, passam o Rio Jordão, chega a Jericó, surgem os medos, vence Jericó. Aí chega na terra prometida, manda os espias, vem a notícia que lá só tem gigante. A nação, nós somos como gafanhotos diante deles, não podemos entrar. E levanta 2 homens ali e diz assim: não, peraí, nós conseguiremos vencer, nós vamos passar por essa batalha, Deus prometeu essa terra para nós. Mas o grande problema é que em alguns momentos Israel não optou pela coragem, não optou por ser corajoso diante daquilo que Deus havia dado a eles. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Deus libertou vocês do Egito, Deus fez vocês entrar nessa terra. Vocês não dispersaram os povos que aqui estavam, vocês se misturaram com as nações, passaram a viver a cultura deles, adorar os deuses deles. Agora vocês não podem mais servir ao Senhor, vocês não podem mais buscar esse Deus, porque esse Deus é um Deus santo, é um Deus zeloso, e Ele falou para vocês: se vocês deixassem e não seguissem o conselho dEle, a maldição recairia sobre vocês. E a consequência é essa: vocês estão sofrendo porque desobedeceram a palavra de Deus. Assim como nós fazemos tantas vezes na nossa vida. Deus nos ensina a ter coragem de assumir um compromisso com Ele, mas nós optamos em fazer a nossa vontade. Mas Israel teve a oportunidade de escolher de novo a coragem. A continuação desse texto diz assim: então disse o povo a Josué: não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: agora nós temos coragem, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Agora nós temos coragem. E Josué vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês terão a mesma coragem. E o povo responde dessa maneira: não, antes nós iremos servir ao Senhor. Nós não queremos mais servir à cultura desse tempo, nós não mais queremos servir aos deuses desses povos, nós queremos agora servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Queridos, na nossa vida, nós também passamos por um momento que nós não temos escolhido a coragem. Nós também passamos por momentos na nossa vida que a coragem era uma opção que nós tínhamos, mas nós não escolhemos ter coragem. Mas nós temos a possibilidade do recomeço.
Assim como Israel teve a possibilidade, agora no final da vida de Josué, de assumir um compromisso com Deus, nós temos a mesma possibilidade. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A oportunidade que nós temos agora de optar pela coragem na nossa vida, de dizer que nós queremos andar com Deus e assumir as nossas responsabilidades, está na pessoa de Jesus Cristo. Mais de 80 vezes no Novo Testamento cita-se Deuteronômio. Mais de 80 vezes. É um dos livros mais citados no Novo Testamento, é Deuteronômio. E olha o que diz Jesus em João 5, 46 e 47. Porque se de fato cresces em Moisés, também creris em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus utiliza essas palavras para falar com os líderes religiosos da época, com a multidão que o seguia, que começavam a questionar o fato de ter que andar com ele, de ter que obedecer a sua palavra, receber o seu ensino. E Jesus então começa, depois de milagres, a dizer para eles assim: olha, Moisés ensinou no passado, que se vocês obedecessem a Deus, Deus iria abençoar vocês. E vocês estão deixando de acreditar naquilo que Moisés fala a meu respeito, que surgiriam sacerdotes e iria existir alguém superior a Moisés. E eu sou aquele que ele havia profetizado. E vocês têm a opção de aceitar o meu ensino, de aceitar as minhas palavras, de ser submisso àquilo que eu estou ensinando a vocês. Vocês têm a opção daquilo que Jesus fala em João 14. Não se turbe o vosso coração, não fique com medo, crede em Deus, crede também em mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que Jesus está falando assim: não tema, não fique preocupado, não fique ansioso, não escolha o medo, escolha a coragem na vida de vocês. Por que escolher a coragem? Porque está em vocês a capacidade? Não está em nós a capacidade de assumir a responsabilidade da nossa vida, de assumir o compromisso, de aproveitar as oportunidades. Não está em nós, mas está na pessoa de Jesus. Crede pelo menos pelas obras que Jesus já demonstrou fazer, e entenda, as obras que Ele fez nós faremos, e faremos obras maiores. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus, Ele nos dará. Por que ter medo diante das oportunidades? Por que ter medo diante das responsabilidades que nós temos que assumir na nossa vida? Se a promessa é: não se turbe o vosso coração, apenas creia em Deus e creia na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, ter coragem é uma opção. Como eu falei, você pode sair daqui hoje e continuar vivendo a mesma realidade de vida que você está vivendo, não aproveitando as oportunidades que Deus lhe dá, e não assumindo as responsabilidades que cabe a você para ser bênção na sua vida, bênção na sua família, bênção no seu trabalho, bênção naquilo que você está fazendo da sua vida. Cabe a nós crermos em Jesus Cristo e aceitarmos o convite que Ele faz para a gente, de crer nele, e tudo que pedimos em nome dEle, Ele nos dará. Eu quero convidar você a um tempo de oração, pedindo que Ele nos abençoe, porque como Israel, nós também temos nos omitido, nós também temos tomado decisões precipitadas na nossa vida, e por consequência disso, nós temos recebido tanto sofrimento, tanta angústia, diante daquilo que nós escolhemos na nossa vida.
Mas como Israel teve a possibilidade do recomeço, você e eu em Cristo Jesus temos a mesma possibilidade. Basta termos coragem para assumir o compromisso com Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, não somos em nada diferente de Israel. Nada, Deus, nada. Quanto mais lemos a Tua palavra, quanto mais conhecemos a história da nação de Israel, mais nos vemos nas mesmas situações, recebendo promessas, recebendo cuidado, recebendo o alimento diário, Deus, mas mesmo assim, tantas vezes nós olhamos para o passado e lamentamos não estar mais no deserto, não estar mais lá no Egito, onde a própria murmuração da nação de Israel era escravo, sofria, mas tinha o que comer, tinha onde cair morto pelo menos, ó Pai. E quantas vezes nós vivemos assim na nossa vida, mesmo diante de tanto amor do Senhor, o Senhor nos chama para andar com o Senhor, o Senhor nos chama para viver este amor, ó Pai, mas nós continuamos, ó Deus, com o coração endurecido, temendo tomar a decisão de assumir um compromisso sério com o Senhor, ó Pai, temendo, ó Deus, a responsabilidade da nossa vida está nas nossas mãos. Mas quando nós aprendemos a Tua palavra, que Israel, assim como nós, vivia as suas dificuldades por desobediência, mas Israel tinha sempre o zelo do Senhor, a aliança do Senhor para com aquela nação, que restaurava, que perdoava, que trazia de volta para a presença do Senhor. E hoje nós temos Cristo Jesus, que nos dá a possibilidade da novidade de vida, a possibilidade do perdão dos pecados que nós cometemos, ó Deus, que tanto pesa sobre a nossa consciência, mas também, Deus, o perdão de poder ser reconciliado com o Senhor e ter a nossa vida reestruturada, a nossa família restaurada, ó Pai, de poder ter os nossos sonhos agora de uma forma mais objetiva, entendendo que é o Senhor quem está conosco, ó Deus. E o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai, é que o Senhor nos restaure e nos dê agora, Deus, coloque no nosso coração essa ousadia, como Paulo disse ao jovem Timóteo. O Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas intrepidez, ousadia, ó Pai, de coragem. E nós queremos ter coragem diante das oportunidades, ter coragem diante das responsabilidades, para que isso reflita na nossa vida, reflita na nossa família, reflita na vida dos nossos filhos, reflita na vida dos nossos colegas de trabalho, dos nossos demais familiares, reflita na nossa comunidade cristã, ó Pai. Pai, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, e nos ensine a escolher a opção certa, que é ter coragem, não pelas nossas forças que são tão limitadas, mas pela promessa que o Senhor está conosco e não nos deixará, e assim nós não perderemos a nossa identidade de sermos um povo exclusivo do Senhor, um povo que pertence somente ao Senhor, para louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.